Oi, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo diário de vestibulanda para conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo. Eu já tenho compartilhado um pouco nas minhas outras redes sociais, claro, de maneira muito sucinta, porque o meu objetivo é focar em passar, mas eu gostaria de compartilhar um conteúdo um pouco mais abrangente, no sentido de falar mesmo com vocês, sabe? Explicar um pouco o que eu penso, o que eu tô fazendo, passo a passo. Enfim, como se fosse um diário mesmo. E é o que eu vou fazer aqui nesse canal do YouTube. Então, se você tem interesse, já se inscreve, deixa o like. Vamos pro vídeo. Bom, eu não vou fazer uma apresentação tão grande de quem eu sou, de tudo que eu já vivi até aqui, como que eu cheguei no vestibular, como é que tá sendo, sabe? Porque eu acho que é um outro papo para um outro vídeo. Mas eu vou dar uma síntese aqui para vocês. Meu nome é Evelyn Cavalieri, tenho 23 anos, estou no meu segundo ano de cursinho, que eu comecei já um pouco tarde, porque eu saí do ensino médio sem saber o que eu queria. Aí, né, muitas coisas aconteceram até que eu identifiquei. E tamo aí. E é isso, é basicamente isso, gente. Eu não trabalho, eu acho que é importante falar isso, porque tudo o que eu me dedico é completamente para os estudos e para a minha casa. Cuidar, né, da comida e etc. E é isso. Vamos lá? Vamos lá. Eu não sei se eu passei, eu acho que ainda não. Claro que ainda não saiu o resultado do Enem desse ano. E é uma incógnita, porque tem TRI, tem redação. Então o Enem é uma coisa que, assim, você pode ter acertado muito, você não dá pra cravar. Não dá pra cravar, essa é a realidade. Então eu ainda não sei, mas eu acho que ainda não passei. Eu acho que vou precisar de mais um ano. Eu estou focando em passar nas faculdades federais, especificamente do interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital, só que eu pretendo me mudar para o interior. Então, Ribeirão Preto, São Carlos, coisas assim, sabe? É o que eu tô focando. E é uma baita jornada. Eu sou ex-estudante de escola pública também, acho que é importante falar isso. Então, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, ensino médio, tudo. Mas só tenho isso de cota, né? Não tenho cota de renda baixa, por exemplo. Esse ano eu pontuei algumas coisas que eu senti que eu fiz errada. Outras coisas que eu acertei, outras coisas que eu fiz errada. E te indico a fazer a mesma coisa esse ano, fazer uma análise muito crítica da sua trajetória como estudante. Eu até anotei aqui algumas coisas que eu senti que eu preciso melhorar. Anotei aqui pra eu me lembrar. Vou ler pra vocês e explicando que eu acho que vai ficar melhor, pra ser bem um diário mesmo. Bom, o primeiro ponto que eu me senti assim absurdamente péssima, que é a rapidez na resolução de matemática. Quando eu comecei a estudar, o meu foco era simplesmente melhorar os meus acertos em matemática, porque eu não fiz nada da prova, gente. Foi um absurdo de ridículo. Então, a princípio, o meu foco era, cara, faça, acerte mais, ponto. Hoje, eu já tenho, principalmente em simulado, eu já tenho uma porcentagem de acerto muito boa. Teve uma prova que eu fiz de simulado, que, gente, eu acertei 40 de 45 em matemática. Vocês têm noção? Então, assim, o meu problema hoje não é tanto conteúdo de matemática ou saber fazer, graças a Deus. O meu problema é a rapidez, eu preciso agilizar, sabe? Isso, o que influencia muito? É você saber contas de cabeça muito rápido, no automático. Então, é esses pontos que eu preciso me priorizar esse ano. E em contrapartida, olha só que legal. Na prova de linguagens é o oposto. Eu faço muito rápido. Gente, eu saí da prova de linguagens, que tem a redação e tudo mais, eu saí com mais de 20 minutos de descanso, assim, de antecedência. Eu tinha acabado. Pra quê? E detalhe, tá? A minha redação, ela é demorada. Eu preciso acelerar na redação, porque eu demoro mais que 1h30. E a minha meta é fazer menos que em 1h30. É fazer, sei lá, em 1h10, 1h20. Eu faço mais que 1h30. Às vezes bate 1h40, 2 horas. E eu ainda assim saio com 20 minutos de antecedência.
Então, alguma coisa de errada não tá certa. Eu sinto que foi o que eu analisei esse ano, que eu chego na prova de linguagens, não sei se é o primeiro, por causa que é o primeiro dia, eu chego afobada. Gente, eu chego afobada. Eu vou, assim, devorando os textos, porque eu leio muito rápido. Eu leio muito rápido e eu vou na afobação respondendo. Isso me atrapalha muito, muito. Então, no segundo dia eu preciso acelerar e no primeiro dia eu preciso ir com mais calma, respirar, sabe? Eu sei fazer, eu só preciso respirar mesmo. Terceiro ponto é em química. Química, eu percebo que eu tenho um conteúdo muito bom de química. Só que na hora de resolver, parece que me dá não sei o que acontece. Eu tenho conteúdo, eu sei do que se trata, eu sei. Mas nas resoluções, principalmente, e que não é difícil, tá? Eu sei que não é difícil, por exemplo, estequiometria. Eu sei que não é difícil, gente. Mas na hora, principalmente da prova, eu fico tão nervosa. Então, o ponto de química é macetar mais exercícios, porque o conteúdo eu já tenho. Eu só preciso ficar mais calma nas resoluções, porque eu já sei. Poxa, eu já sei. O pior é não saber. Quando eu vejo uma questão de química, eu fico com medo. E um medo besta, porque eu sei do que é, sabe? Eu já perdi a conta aqui, não sei mais que número que é, mas o próximo passo é estruturar melhor os meus repertórios de redação. O que acontece, gente? Agora não pode mais aquele negócio de repertório de bolso, sabe? Aqueles repertórios coringa que você literalmente decora e só coloca lá. Agora não pode. O que deve ser feito é você ter repertórios dentro de você e saber encaixá-los na medida que precisa. Eu tenho muitos repertórios e isso é um problema, porque quando você tem muitos repertórios, e foi o que aconteceu esse ano comigo, o tema foi relativamente fácil, sobre idosos. Foi relativamente fácil, só que foi tão fácil. E eu tinha tanta coisa pra falar, eu tinha tanto repertório pra colocar, que eu quis colocar todos. E não é bem assim. É melhor você selecionar 3 do que colocar 5, 6 e sabe? Tipo, seleciona os 3 melhores e coloca. Então, eu sinto que eu preciso estruturar mais os meus repertórios, ter, sei lá, eles em algum lugar no computador ou escrito, pra organizar mentalmente, porque eu tenho muitos repertórios. E eu sei colocá-los na redação, mas fica muito avoado assim na minha cabeça, tanto que eu até acabo demorando pra colocar na redação, escrever a redação, porque são tantas ideias, tantas coisas. Olha só, né? É um problema você não saber o que escrever, mas é um problema você saber muitas coisas, sabe? Tem que ser o equilíbrio. Próximo passo, gente, que é um erro, eu admito, é um erro de principiante. E que quando eu percebi que eu tava cometendo ele, eu tive vontade de chorar. Essa é a realidade. Que é não ter um ótimo material de revisão. O que acontece? A minha revisão, ela estava sendo basicamente por 2 métodos, que é resolver provas, fazer exercícios, porque você acabava revisando coisas, e pelo Anki. Eram esses 2 métodos. Só que não tá o suficiente. Não tá o suficiente. Eu preciso de um terceiro método de revisão que seja ou em mapas mentais, ou escrito em folha sulfite, ou em caderno, ou no tablet. Só que o meu problema é que eu tinha caderno e eu tinha PDFs, por exemplo, no tablet. Só que era por aula e não era uma síntese da aula que eu tive, não era uma síntese do conteúdo, um resumo do conteúdo. Não, era ali ele denso, ele bruto. Isso é muito ruim quando você vai revisar. É legal você ter, sim, o conteúdo mais bruto, mais denso, mais completo de tudo. Principalmente caso você esqueça completamente aquele conteúdo, você volta nesse material bruto, que tem tudo ali minuciosamente. Só que além desse material bruto, é importante você ter um material mais meio que resumido daquilo, sabe? Sintetizado, para ser uma coisa mais papum e que tenha mais esforço mental da sua parte também de relembrar daquele conteúdo, sabe? Porque se tá tudo muito ali, mastigado, você não vai ter o exercício mental de relembrar.
Então é importante você ter esses dois conteúdos. E eu só tinha o conteúdo bruto, o PDF ou o caderno com material bruto, mais completo. Eu tô até cogitando também em fazer aquelas fichas, sabe? Que é tipo flashcard do Anki, só que física. Vou comprar elas, quero começar a fazer elas esse ano. Que eu vejo muita gente fazendo que dá certo. E vai ser um dos métodos também. Outra coisa, gente, que também é super principiante e eu não me atentei. Eu fiz muitos simulados esse ano, mas é muito simulado. Olha, eu posso ter errado em muitas coisas, mas em quantidade de simulados eu não errei, porque eu fiz todos. Eu só não fiz PPL. De resto do Enem, eu fiz todos. E também aqueles fora do Enem, fiz. Só que eu fiz um erro. Não foram em todos os simulados. Mas assim, que você pode ser que cometa. E eu já tô aqui te avisando, não cometa. Porque foi péssimo. A maioria dos simulados, pra falar bem a verdade, eu fazia o simulado, principalmente no primeiro dia. Principalmente não, né? Do primeiro dia. Eu fazia o simulado do primeiro dia, por exemplo, eu fazia em 4 horas. E deixava 1h30 pra redação. Então eu só ficava ali fazendo 4 horas em 4 horas. E aí eu fazia depois a redação. Eu não fazia tudo junto, sabe? Não sei por quê. Eu não sei por quê. Aff. Eu só sei que eu fazia isso. Eu metia 4 horas no time pra eu fazer as 90 questões. E aí, num outro momento, eu ia lá e fazia a redação. E aí eu colocava o time. Preciso fazer a redação em 1h30. Não fazia... E assim, eu vou explicar o erro de fazer isso, que é o seguinte. E é o que eu percebi fazendo esse ano a prova. Você, de duas uma, se você já chega na prova fazendo a redação, você tem que ver como que o seu cérebro vai resolver as 90 questões depois de uma redação. Porque depois de uma redação, o seu cérebro não é mais o mesmo. Então você precisa ver como que o seu cérebro se comporta depois de uma redação. Se ele vai ter o mesmo desempenho nas 90 questões. Ou o contrário, se você já chega fazendo as resoluções das questões e depois faz a redação, você precisa ver como que o seu cérebro vai se comportar criando uma redação depois de 90 questões, sabe? Então você precisa ver e trabalhando o seu cérebro para ele não cansar. Ou se ele cansar, você ter métodos ali para reviver ele. E isso é nos simulados que você treina. Então, eu sei que é um porre, mas você precisa fazer a prova junto com a redação do primeiro dia, né? Esse daqui, gente, muita gente comete. Muita gente, mas é muita gente. E assim, ter mais calma nos conteúdos. Não sair do conteúdo só porque acabou a semana. Só saia quando estiver segura. Vou explicar pra vocês. Principalmente quem vai fazer cursinho com o Ferreto, ou... Acho que a maioria dos cursinhos tem isso, né? Que tem lá, geralmente, os cursinhos, se você nunca entrou em nenhum, eu vou te explicar. Os cursinhos, eles dão um cronograma semanal. Então, semana 1, você tem que ver isso. Semana 2, isso. E vai, geralmente, até as 40 semanas, que é a data que chega o Enem. E aí, a galera, por exemplo, bateu a semana 1. Acabou a semana 1, já vai entrar a semana 2. A galera começa a ficar desesperada, porque, às vezes, de duas uma, ou ela não terminou o conteúdo da semana 1 e já vai começar outra semana, e aí vai ter a famosa semana atrasada, conteúdos atrasados, ou a pessoa terminou a semana, só que ela não entendeu, e aí ela já vai emendando a próxima semana só porque o cursinho começou a nova semana. Então ela tem que começar a nova semana. Gente, deixa eu explicar pra vocês um negócio. Esse negócio de acompanhar a semana, semana atrasada, conteúdo atrasado, pare de neurose, isso não importa, O cursinho, ele dá uma média do que você precisa ver durante a semana. É uma média, não é uma, tipo assim, meu Deus, você precisa ver isso, senão você é uma inútil. Não é assim. Tem conteúdos de física, por exemplo, que eu demorava um absurdo para conseguir realmente fixar aquilo, entender, principalmente quando eu tinha começado.
demorava muito mais que uma semana, muito mais. E assim, eu não tô sendo uma inútil, eu tô aqui me esforçando, eu tô aqui estudando, eu tô aqui me dedicando, fazendo exercícios, procurando no YouTube, procurando em PDF, procurando não sei o que lá. Eu não tô saindo. Ah, mas já começou a próxima semana e você já tá com conteúdo atrasado. Foda-se. Essa palavra aí. Dane-se. Para de afobação. Só saia daquele conteúdo cinemática. Só saia da primeira aula de cinemática se você realmente entendeu. E como que eu vou identificar, Evelyn, se eu realmente entendi ou não? Fazendo exercícios. Você tá fazendo... E outra, beleza, você viu a aula hoje de cinemática, você vai fazer exercício hoje. Mas é muito mais óbvio que você vai acertar bastante, porque você acabou de ver a aula. Faça novamente exercícios amanhã, depois de amanhã, no final da semana. E se você ficar errando muito é porque você não aprendeu. Entendeu? Então, você precisa ter esse feeling de tipo, cara, se eu não entendi ainda, se eu não tô me sentindo segura, eu não vou pro próximo conteúdo. E dane-se o cursinho. E dane-se o cronograma. Ai, dane-se se você tá atrasado. Os primeiros conteúdos que você vai ter ali no cursinho, os primeiros, das primeiras semanas, geralmente são os conteúdos mais importantes. Você sabia disso? São os mais importantes. Do meio pro final, vai ter importantes ainda, só que não cai com tanta intensidade como os primeiros. Então, pegar bastante esses primeiros conteúdos, e isso é bom, vai devagar, eles são importantes. E se você atrasar no final do ano e não conseguir, sei lá, terminar as 4, 5 últimas semanas, porque você tá atrasada, não é tão ruim assim. Porque essas 4, 5 últimas semanas são de conteúdos que não caem com tanta frequência assim, que às vezes nem vai cair. Lógico, é bom você completar as semanas, é ótimo, é excelente, mas é isso que eu tô falando, não tenha pressa, devore, mastigue, digere as semanas com mais tranquilidade, para você não se afobar, tenha mais segurança, estruture a base melhor. E isso foi um erro que eu cometi muito, porque eu ficava tão fissurada em manter o meu cronograma em dia, em não ter conteúdo atrasado, que eu saía atropelando. E eu saía de um conteúdo que às vezes, cara, eu não estava segura, e eu saía daquele conteúdo para ir para outro. Agora meu vizinho resolveu fazer obra. Parou. Mas vocês me perdoem, né? Penúltima coisa, na verdade assim, acho que é a última e depois eu vou finalizar esse vídeo falando basicamente um resumo de tudo isso aqui. Última coisa é ter um dia, pelo menos a cada uma semana, intercalando as semanas, para refazer os exercícios que eu errei. E eu vou explicar pra vocês. Quando eu errava um exercício, eu fazia uma boa correção. Fazia uma ótima correção. E saía daquele exercício, pelo menos achando que eu não erraria novamente. Só que eu cometi um erro de não voltar nesse exercício errado nunca mais. Ou, se eu voltava, era assim, sem querer, lá na frente, sabe? Sem programação. Vocês me perdoem pela obra, tá? Agora teve fogos. Se você errou um exercício, corrigiu ele muito bem, você precisa voltar nesse exercício daqui a pouco, tipo, daqui uma semana, 2 semanas, você precisa, para entender realmente se você acertou ou não. Às vezes, você descobre que você estava em dúvida em outra coisa também. No Ferreto, conforme você erra os exercícios, você tem a opção lá embaixo de colocar no caderno. É exatamente isso. Colocar no caderno. E aí você clica. E aí vai para um caderno seu. Aí você faz. Pega um dia na semana, a cada 15 dias, fala, vou fazer os exercícios que estão nesse meu caderno, no aplicativo do Ferreto. E pronto, já era. Então sempre tem alguma forma, gente, de você refazer. E aí vamos lá para a síntese disso tudo, desse diário, dessa conversa com obras no fundo. Esse ano, meu objetivo principal é ser mais autônoma
O que isso quer dizer? É ser uma pessoa que não se contenta apenas com o cursinho, o PDF do cursinho e as resoluções das questões, tá? Ser autônoma é você ir pro Google, pesquisar, ir no YouTube, tirar dúvidas e se encher de conteúdos. E eu tô falando isso de mim, que eu quero fazer isso, porque eu estou nesse patamar do estudo. Porque o que acontece? Se você está começando agora, é besteira você fazer isso. Por quê? Porque qualquer coisa, qualquer conteúdo que você assistir, mesmo que seja apenas do cursinho, já vai ser de grande proveito. Porque você não tem conteúdo de nada aqui dentro ainda. Só que no meu caso, eu já estou há 2 anos estudando. Então eu sinto que eu já tenho uma base de um conteúdo boa na minha cabeça. Eu só preciso mesclar com outras coisas, fazer uma análise mais profunda muitas vezes. É esse o ponto que eu tô nos meus estudos. Agora, se você estiver começando agora, talvez seja burrice você querer pesquisar muito, porque você vai demorar muito e assim, cara, você tem que estruturar a primeira base, sabe? Eu tentei esse ano ser rápida e só fiz merda. Sabe, o estudo, ele é demorado porque, poxa, você tá aprendendo uma coisa ali, uma linguagem nova. Se você quer com pressa, você vai aprender tudo de qualquer jeito mesmo, sabe? É complicado, é estressante, é trabalhoso e é devagar. Então, o meu foco será realmente na qualidade e não na quantidade de coisas que eu vou consumir de conteúdo esse ano. E é isso, gente. Eu vou continuar praticamente com todos os cursinhos que eu já estava no passado. Eu só incrementei um cursinho específico de linguagens e redação, que é do Felipe Pereira, que ele ensina linguagens. Ele ensina o primeiro dia do Enem mediante as competências, as habilidades que tem no edital do Enem. Eu achei isso sensacional, é uma proposta completamente diferente das que eu vejo por aí. E achei maravilhosa, porque o discurso de, linguagens, ou, o primeiro dia é interpretação, era um discurso que me fazia mal. Me fazia mal. Porque é o seguinte, gente, quando você olha para a pessoa, para o aluno e fala assim, não, porque o primeiro dia é interpretação. Linguagens, as 45 questões de linguagem é interpretação. O aluno fica, então como que eu melhoro a interpretação? Porque a interpretação é subjetivo, gente. A interpretação é subjetivo. Às vezes eu tenho todos os argumentos necessários para falar que não, é tal alternativa. E não é aquela alternativa. Porque a interpretação, na minha interpretação, no meu cérebro, eu interpretei daquela forma, porque é subjetivo. Então é muito complicado você olhar para um aluno e falar, é interpretação. Porque como que ele vai melhorar a interpretação, sendo que é algo completamente pessoal? Você entende? E aí, eu tentei esse ano, eu fiquei muito nesse discurso de, interpretação, interpretação. Aí como que eu fiz para melhorar a minha interpretação? Fiquei fazendo exercício. Nossa, macetei de exercício de linguagens. Melhorei. Mas assim, eu preciso de muito mais para passar numa federal. Muito mais. Então assim, eu tentei ir nesse discursinho. É interpretação. Não deu certo para mim. Encontrei o Felipe com um discurso diferente, que eu gostei. E tô dando um aval, assim, né? Tô fazendo teste. E eu acredito que vai dar certo. Eu gostei da metodologia dele. E é isso. Concomitantemente, estou com o Ferreto. O Ferreto eu vou fazer as demais, né, junto com as resoluções de questões, né, e é isso. O Ferreto, o meu cursinho do Ferreto, ele acaba lá pra março. Março. E aí eu não sei se eu vou renovar, vou ser bem sincera aqui com vocês. Mas aí lá pra março eu venho aqui e converso com vocês, se eu vou ou não, enfim. Talvez eu tô pensando muito em ir pra Filade. Eu tenho visto muita gente falar bem da Filade, principalmente por ser algo muito personalizado, que é bom pra mim, principalmente porque eu estudo completamente sozinha em casa, né? Então, e tenho assim os meus afazeres, enfim. Isso aqui são só conversas aleatórias, eu ainda não sei.
E é isso, gente. Vocês gostaram do papo? Me conta aqui também. Eu gosto de saber o que vocês analisaram do ano de 2025 de vocês. O que vocês acham que fizeram de certo? O que vocês acham que fizeram de errado? Às vezes, a análise de vocês pode ajudar muita gente a se autoanalisar. Falar assim, caramba, eu fiz igual essa menina. Será que eu também não tô fazendo merda? Sabe? Então, deixa aqui nos comentários. É isso, gente. Me siga nas outras redes sociais. Beijinhos.